Pesquisadores determinaram a data precisa em que um asteroide pode atingir a Terra, carregando consigo uma potência equivalente à de 22 bombas atômicas. Este objeto celeste, chamado Bennu, se aproxima mais e mais do nosso planeta a cada 6 anos. Os cientistas acreditam que 24 de setembro de 2182 será a data em que há um risco real de colisão entre a Terra e o asteroide. Apesar da data potencial do evento apocalíptico estar longe, atualmente a NASA está envolvida em intensos esforços para desviar o asteroide Bennu de sua rota e está entrando na fase final dessa missão. Há 7 anos, a Agência Espacial Americana lançou uma sonda em direção ao asteroide com o objetivo de coletar amostras, com a esperança de que as informações coletadas pudessem ajudar a evitar um possível encontro catastrófico. No entanto, asteroides atingiram a Terra muitas vezes ao longo dos anos. Confira na galeria a seguir alguns dos impactos mais significativos. Um está localizado no Brasil. Sabe onde fica? Veja agora no Desbravando o Desconhecido. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o like e compartilhe. Vamos lá para mais essa descoberta. Cratera de Barringer, localização Estados Unidos da América. A cratera de Barringer, também conhecida como Meteor Crater, é uma das crateras de impacto mais bem preservadas do mundo. Localiza-se no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, aproximadamente 55 km a leste de Flagstaff e 29 km a oeste de Winslow. Esta cratera tem aproximadamente 1.200 metros de diâmetro e 170 metros de profundidade, com uma borda que se eleva cerca de 45 metros acima da planície circundante. Formação da cratera de Barringer. A cratera foi formada há cerca de 50 mil anos durante o período Pleistoceno, quando um meteorito de ferro-níquel com cerca de 50 metros de diâmetro e pesando várias centenas de milhares de toneladas entrou na atmosfera da Terra e colidiu com a superfície a uma velocidade de aproximadamente 12 a 20 km por segundo. O impacto liberou uma energia equivalente a cerca de 10 megatons de TNT, criando a cratera que vemos hoje. Estudos e descobertas. A cratera foi nomeada em homenagem a Daniel Barringer, um geólogo e empresário da Lua. Cratera Tenoumer, localização Mauritânia. A cratera de Tenoumer está localizada no deserto do Saara, na Mauritânia, a aproximadamente 200 quilômetros ao nordeste da cidade de Zouérat. Esta cratera é uma formação geológica circular impressionante, com um diâmetro de cerca de 1,9 km e uma profundidade de aproximadamente 100 metros. Formação da cratera de Tenoumer. Embora a origem da cratera tenha sido objeto de debate, a maioria dos especialistas atualmente concorda que a cratera de Tenoumer foi formada por um impacto de meteorito. Estudos geológicos e análises de amostras de rocha indicam que a cratera tem entre 10.000 e 30.000 anos, datando do período quaternário. Estrutura e características. A cratera possui uma borda bem definida e íngreme, composta por rochas derretidas e fragmentadas, características típicas de crateras de impacto. A presença de cones de impacto e a deformação dos estratos rochosos ao redor da cratera são evidências adicionais que suportam a teoria de um impacto meteórico. Estudos e pesquisas. Pesquisas realizadas na cratera de Tenoumer têm fornecido informações valiosas sobre a geologia de impactos de meteoritos. As rochas e sedimentos coletados do local foram analisados para determinar a composição química e isotópica, confirmando a presença de materiais que são típicos de impactos de alta energia. Além disso, a cratera de Tenoumer, devido ao seu estado de preservação e localização relativamente isolada, continua a ser um ponto de interesse para geólogos e astrônomos que estudam a frequência e os efeitos dos impactos de meteoritos na Terra. A cratera não é apenas uma maravilha geológica, mas também um testemunho das forças cósmicas que moldaram a superfície da Terra ao longo de sua história. Cratera de Vredefort, localizada na África do Sul. A cratera de Vredefort é a maior cratera de impacto conhecida na Terra e está localizada na província de Free State, na África do Sul. É considerada um dos mais antigos e bem preservados exemplos de impacto de meteorito no planeta. Formação da cratera de Vredefort. A cratera foi formada há aproximadamente 2 bilhões de anos, durante o período Paleoproterozoico,
quando um asteroide com cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra. O impacto gerou uma energia colossal, estimada em cerca de 1023 joules, ou 100 milhões de megatons de TNT, criando uma cratera inicial com um diâmetro de cerca de 300 quilômetros. Com o tempo, a cratera sofreu erosão e outras modificações geológicas, reduzindo seu tamanho visível para cerca de 70 a 90 quilômetros de diâmetro. Estrutura e características. A cratera de Vredefort é conhecida por sua estrutura em anéis concêntricos, que são típicos de crateras de impacto de grande escala. A cratera inclui o domo de Vredefort, uma formação geológica elevada no centro do impacto, que é o resultado do rebote elástico da crosta terrestre após o impacto inicial. Esta estrutura interna é composta por uma variedade de rochas ígneas e metamórficas que foram expostas à superfície devido à intensa pressão e calor gerados pelo impacto. Importância científica. A cratera de Vredefort é um local de grande importância científica, pois oferece uma janela para o estudo de processos geológicos de alta energia e as consequências dos impactos de meteoritos na Terra. Pesquisas na cratera ajudaram a entender melhor a formação e evolução das crateras de impacto, bem como os efeitos desses eventos catastróficos na crosta terrestre. Em 2005, a cratera de Vredefort foi designada como Patrimônio Mundial pela Unesco, reconhecendo sua importância geológica e seu valor como patrimônio natural. Turismo e pesquisa. Hoje, a cratera de Vredefort atrai geólogos, estudantes e turistas interessados em sua história e formação. O domo central e as formações rochosas circundantes oferecem oportunidades únicas para o estudo de estruturas de impacto e geologia terrestre. A área é também um destino popular para atividades ao ar livre, como caminhadas e observação da natureza, aproveitando a paisagem impressionante e a riqueza de informações científicas que a cratera proporciona. Cratera de Kaali, localizada na Estônia. A cratera de Kaali é um grupo de 9 crateras de impacto localizadas na ilha de Saaremaa, na Estônia. É um dos locais de impacto de meteorito mais recentes e bem documentados da Europa, além de ser um importante sítio arqueológico e cultural. Formação da cratera de Kaali. A cratera de Kaali foi formada há cerca de 3.500 anos, durante o final da Idade do Bronze, quando um meteoroide de ferro-níquel com um diâmetro estimado entre 20 e 80 metros entrou na atmosfera da Terra. Ao se fragmentar durante a descida, criou uma série de impactos que resultaram nas crateras que vemos hoje. A maior das crateras tem um diâmetro de aproximadamente 110 metros e uma profundidade de 22 metros. As crateras menores variam em tamanho, com diâmetros de até 40 metros. Estrutura e características. A cratera principal, conhecida como Lago Kaali, é preenchida por água, formando um pequeno lago. As bordas da cratera são compostas por rochas locais, que foram derretidas e fragmentadas pelo impacto. As crateras menores ao redor também exibem características típicas de impactos de alta energia, como deformação das rochas e presença de fragmentos de meteorito. Importância científica e cultural. A cratera de Kaali é um local de grande interesse tanto para cientistas quanto para arqueólogos. Pesquisas geológicas e análises de amostras de solo e rocha revelaram evidências claras do impacto meteórico, incluindo a presença de esférulas de vidro e outras formas de material derretido. Arqueologicamente, a cratera tem sido associada a lendas e mitos locais e é considerada um local sagrado na cultura estoniana antiga. Turismo e conservação. Hoje, a cratera de Kaali é um destino turístico popular na Estônia. O local possui um museu dedicado ao impacto do meteorito, onde visitantes podem aprender sobre a história e a formação das crateras, além de ver exposições de fragmentos de meteorito e outros achados arqueológicos. Trilhas ao redor das crateras permitem uma exploração mais detalhada da área, e placas informativas fornecem contexto sobre a importância geológica e cultural do local. Estudos contemporâneos. A cratera continua a ser um foco de estudos científicos, proporcionando insights valiosos sobre os efeitos de impactos meteóricos na Terra. Pesquisadores utilizam a cratera de Kaali para estudar os processos de impacto, as mudanças ambientais resultantes e as interações entre eventos naturais catastróficos e sociedades humanas. Gosses Bluff, localizado na Austrália. Gosses Bluff, conhecido como Tnorala pelos povos aborígenes locais,
é uma cratera de impacto localizada no Território do Norte, na Austrália. Esta formação geológica é significativa tanto do ponto de vista científico quanto cultural. Formação da cratera de Gosses Bluff. Gosses Bluff foi formado há aproximadamente 142 milhões de anos, durante o período do Cretáceo, por um impacto de meteorito. Estima-se que o meteorito tinha cerca de 1 a 2 quilômetros de diâmetro e que o impacto original criou uma cratera com um diâmetro de aproximadamente 22 quilômetros. Com o tempo, processos de erosão reduziram a cratera visível para cerca de 5 quilômetros de diâmetro. Estrutura e características. A cratera de Gosses Bluff possui uma estrutura complexa, com um anel central de colinas elevadas que se erguem a aproximadamente 180 metros acima da planície circundante. Este anel é composto por rochas metamórficas e ígneas que foram levantadas e deformadas pelo impacto. A estrutura central é cercada por um anel de rochas sedimentares que foram dobradas e fraturadas pela força do impacto. Importância científica. Gosses Bluff é um dos exemplos mais bem preservados de crateras de impacto na Terra, fornecendo informações valiosas sobre a dinâmica de impactos de meteoritos. Estudos geológicos na área revelaram evidências de metamorfismo de choque, incluindo a presença de quartzo chocado e outras estruturas de alta pressão típicas de impactos meteóricos. Para os povos aborígenes locais, especialmente o povo Aherte, Norala é um local sagrado com grande significado cultural e espiritual. Segundo a lenda aborígene, a cratera foi formada quando um grupo de mulheres celestiais, as estrelas do aglomerado estelar das Pleiades, deixou cair uma cesta de bebê, criando a estrutura que vemos hoje. O local é protegido e respeitado como parte do patrimônio cultural dos povos indígenas australianos. Turismo e conservação. Gosses Bluff é uma atração turística importante na região central da Austrália. Os visitantes podem explorar a área através de trilhas e pontos de observação que oferecem vistas panorâmicas da cratera. O acesso ao anel central é restrito para proteger o valor cultural e ambiental do local, mas existem áreas designadas onde os visitantes podem aprender sobre a geologia e a cultura aborígene associada à cratera. Estudos contemporâneos. Pesquisas contínuas em Gosses Bluff contribuem para a compreensão dos impactos de meteoritos e suas consequências na geologia terrestre. Os estudos também focam na interação entre os processos naturais e o patrimônio cultural, ajudando a desenvolver estratégias de conservação que respeitem tanto a importância científica quanto cultural do local. Lago Manicouagan, localizado no Canadá. O Lago Manicouagan, localizado na província de Quebec, Canadá, é uma formação geológica impressionante conhecida como um dos maiores anéis de impacto visíveis na Terra. Formação do Lago Manicouagan. O Lago Manicouagan foi formado por um impacto de meteorito há cerca de 214 milhões de anos, durante o final do período Triássico. O meteorito que criou o lago tinha um diâmetro estimado de aproximadamente 5 quilômetros, e o impacto resultante formou uma cratera inicial com cerca de 100 quilômetros de diâmetro. Com o tempo, processos geológicos e erosão modificaram a estrutura, mas o anel de impacto permanece claramente visível. Estrutura e características. A característica mais distinta do Lago Manicouagan é sua forma de anel, que é uma das formações de anel de impacto mais bem preservadas do mundo. O lago em si é formado por um anel de água que circunda uma ilha central conhecida como Ilha René Levasseur. Esta ilha foi criada pelo rebote elástico da crosta terrestre após o impacto, um fenômeno comum em crateras de impacto de grande escala. O diâmetro do anel de água é de aproximadamente 70 quilômetros, e a Ilha René Levasseur tem cerca de 2.020 quilômetros quadrados de área, sendo uma das maiores ilhas lacustres do mundo. O ponto mais alto da ilha é o Monte Babel, que se eleva a 952 metros acima do nível do lago. Importância científica. O Lago Manicouagan é de grande interesse científico por várias razões. A cratera proporciona insights valiosos sobre a dinâmica dos impactos de meteoritos e suas consequências geológicas. A estrutura anelar bem preservada permite o estudo de processos de impacto, como a formação de anéis de pico e metamorfismo de choque. Estudos na região têm revelado quartzo chocado e outras evidências de alta pressão típicas de impactos meteóricos. Uso humano e hidroelétrico. Além de seu valor científico,
O lago Manicouagan também é importante para a produção de energia hidrelétrica. A barragem de Daniel Johnson, construída nos anos 1960, aproveita a água do lago para gerar eletricidade, contribuindo significativamente para a rede de energia da região. O lago é uma importante reserva de água e uma fonte de energia renovável. Turismo e recreação. O lago Manicouagan é um destino popular para atividades ao ar livre, incluindo pesca, canoagem e caminhadas. A beleza natural e a singularidade geológica da área atraem turistas e entusiastas da natureza de todo o mundo. As paisagens dramáticas e a sensação de isolamento proporcionam uma experiência única para os visitantes. Estudos contemporâneos. Pesquisas contínuas no lago Manicouagan contribuem para a compreensão dos impactos de meteoritos e suas consequências na geologia terrestre. Geólogos e outros cientistas continuam a explorar a região para obter mais informações sobre os processos de impacto e a história geológica da Terra. O lago também é um local de interesse para estudos sobre a evolução da vida e o impacto dos eventos de extinção em massa. O lago Manicouagan é, portanto, uma combinação única de valor científico, importância econômica e beleza natural, destacando-se como um dos locais geológicos mais fascinantes do mundo. Cratera de Tzvine, localizado na África do Sul. A cratera de Tzvine, localizada na província de Gauteng, na África do Sul, é uma formação geológica notável que oferece insights importantes sobre os impactos de meteoritos na Terra. Também conhecida como cratera de sal e vinagre, devido à presença histórica de uma fábrica de sal nas proximidades, Tzvine é um local de grande interesse tanto científico quanto cultural. Formação da cratera de Tzvine. A cratera de Tzvine foi formada há aproximadamente 220 mil anos durante o Pleistoceno, quando um meteorito de aproximadamente 30 a 50 metros de diâmetro colidiu com a Terra. O impacto gerou uma cratera com cerca de 1,13 km de diâmetro e uma profundidade de 100 metros. A energia liberada pelo impacto foi equivalente à de várias bombas atômicas, criando uma cavidade instantânea e deformando as rochas circundantes. Estrutura e características. A cratera é uma bacia bem preservada, com uma borda elevada que se ergue cerca de 60 metros acima da planície circundante. No centro da cratera, há um lago raso que se forma devido à acumulação de água da chuva e de nascentes subterrâneas. Este lago é salgado, refletindo a composição mineralógica das rochas impactadas e a evaporação constante na área semiárida. Importância científica. A cratera de Tzvine é um local importante para estudos de impactos de meteoritos. Pesquisas geológicas na cratera revelaram evidências de metamorfismo de choque, como a presença de quartzo chocado e outras estruturas de alta pressão. Além disso, o Lago Central oferece uma oportunidade única para estudar sedimentos acumulados desde a formação da cratera, fornecendo dados sobre as mudanças ambientais ao longo de dezenas de milhares de anos. Para as comunidades locais, a cratera de Tzvine tem um significado cultural e histórico. O nome Tzvine significa lugar de sal em Setswana, refletindo a importância histórica da área para a extração de sal. Há também várias lendas e mitos associados ao local, que é considerado sagrado por algumas culturas indígenas. Turismo e educação. A cratera de Tzvine é um destino popular para turismo e educação ambiental. O local possui um centro de visitantes com exposições sobre a geologia, a história e a ecologia da cratera. Trilhas interpretativas ao redor da cratera permitem que os visitantes explorem a área e aprendam sobre os processos que formaram a cratera. Atividades como caminhadas, observação de pássaros e visitas guiadas são populares entre os turistas. Esforços de conservação são realizados para proteger a cratera de Tzvine e seu entorno. Isso inclui a manutenção de trilhas, a gestão de visitantes para minimizar impactos ambientais e programas de educação para aumentar a conscientização sobre a importância do local. A cratera é uma área protegida, e iniciativas contínuas garantem que ela permaneça uma fonte valiosa de conhecimento científico e patrimônio cultural. Estudos contemporâneos. Pesquisas continuam a ser realizadas na cratera de Tzvine para explorar diversos aspectos da geologia de impacto, mudanças climáticas e a interação entre humanos e o ambiente ao longo do tempo.
Estes estudos contribuem para uma compreensão mais profunda dos impactos de meteoritos e seus efeitos na Terra, além de fornecer informações valiosas para a preservação do local. A cratera de Tzvin, com sua combinação de valor científico, histórico e cultural, é um local fascinante que continua a atrair o interesse de cientistas, estudantes e turistas de todo o mundo. Reserva de Conservação de Meteoritos de Imburi, localização Austrália. A Reserva de Conservação de Meteoritos de Imburi, localizada no território do norte da Austrália, é um conjunto fascinante de crateras de impacto que oferece uma visão única sobre os eventos catastróficos que moldaram a superfície da Terra. Esta área é significativa tanto pela sua geologia quanto pela sua importância cultural. Formação das crateras de Imburi. As crateras de Imburi foram formadas há aproximadamente 4.700 anos, quando um meteoro de ferro se fragmentou durante sua entrada na atmosfera da Terra, resultando em pelo menos 12 crateras distintas. O meteorito original é estimado ter um diâmetro de cerca de 15 metros e uma massa de várias toneladas. As crateras variam em tamanho, com a maior tendo um diâmetro de aproximadamente 180 metros e uma profundidade de 15 metros. Estrutura e características. As crateras de Imburi são bem preservadas e oferecem uma oportunidade rara para estudar os efeitos de um impacto meteórico relativamente recente. As crateras são cercadas por fragmentos de meteorito de ferro e material ejetado, que foram lançados pela explosão durante o impacto. A área ao redor das crateras mostra evidências de fusão e fragmentação das rochas locais devido ao intenso calor e pressão gerados pelo impacto. Importância científica. A Reserva de Conservação de Meteoritos de Imburi é um local de grande interesse científico por várias razões. A formação recente das crateras permite que os pesquisadores estudem os processos de impacto e as mudanças ambientais subsequentes de forma mais detalhada do que em crateras mais antigas e erodidas. Estudos geológicos e isotópicos das rochas e dos fragmentos de meteorito têm proporcionado insights valiosos sobre a composição e a história dos meteoritos de ferro. Para os povos aborígenes locais, as crateras de Imburi têm um profundo significado cultural e espiritual. Segundo a tradição aborígene, as crateras foram formadas quando um grupo de homens celestiais, em fuga de um perigo, aterrissou no local. As crateras são vistas como sagradas, e histórias e mitos associados a elas foram passados de geração em geração, reforçando a conexão cultural dos povos indígenas com o local. Turismo e conservação. A Reserva de Conservação de Meteoritos de Imburi é um destino popular para turistas e entusiastas de geologia. O local é acessível ao público e possui trilhas e sinais informativos que permitem aos visitantes explorar as crateras e aprender sobre sua formação e importância. Há também áreas designadas para a coleta de fragmentos de meteoritos, embora seja regulamentado para preservar o site. Estudos contemporâneos. Pesquisas contínuas nas crateras de Imburi ajudam a entender melhor os processos de impacto meteórico e suas consequências. Cientistas estudam a morfologia das crateras, a distribuição de material ejetado e os efeitos do impacto nas rochas circundantes. Esses estudos não apenas fornecem informações sobre eventos de impacto passados, mas também ajudam a prever e mitigar os efeitos de impactos futuros. A Reserva de Conservação de Meteoritos de Imburi, com sua combinação de valor científico, histórico e cultural, é um local de importância significativa, continuando a atrair a atenção de pesquisadores, educadores e turistas de todo o mundo. Cratera de EUGYGYTGYN, localização Rússia. A cratera de EUGYGYTGYN é uma formação geológica única localizada na região de Chukotka, no extremo nordeste da Rússia. Esta cratera é notável não apenas por sua origem de impacto, mas também por seu papel como um arquivo climático valioso devido aos sedimentos preservados em seu lago central. Formação da cratera de EUGYGYTGYN. A cratera de EUGYGYTGYN foi formada há aproximadamente 3,6 milhões de anos durante o período Plioceno, quando um meteorito com cerca de 18 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra. O impacto criou uma cratera com cerca de 18 quilômetros de diâmetro e uma profundidade inicial de aproximadamente 1,8 quilômetros. A cratera posteriormente se encheu de água, formando o lago EUGYGYTGYN.
Estrutura e características. A cratera é bem preservada devido à sua localização remota e ao clima frio da região, que minimizou os efeitos da erosão. O lago EUGYGYTGYN, que ocupa o centro da cratera, tem aproximadamente 12 quilômetros de diâmetro e uma profundidade máxima de 175 metros. A água do lago é alimentada principalmente por rios e pela neve derretida, e não possui saída, o que contribui para a sua estabilidade química. Importância científica. A cratera de EUGYGYTGYN é um dos locais mais importantes do mundo para o estudo de paleoclima. Os sedimentos do fundo do lago contêm um registro contínuo e detalhado das condições climáticas e ambientais dos últimos 3,6 milhões de anos. Este registro é particularmente valioso porque cobre um período muito mais longo do que os núcleos de gelo da Antártica e da Groenlândia, permitindo aos cientistas estudar as mudanças climáticas em escalas de tempo geológicas. Pesquisas realizadas na cratera incluem perfurações nos sedimentos do lago, que revelaram dados sobre variações climáticas, mudanças na vegetação e eventos vulcânicos. Esses estudos ajudam a entender melhor os padrões climáticos passados e a prever futuras mudanças climáticas. Embora a área ao redor da cratera de EUGYGYTGYN seja escassamente povoada, ela tem significado cultural para os povos indígenas Chuqui, que habitam a região há milhares de anos. A cratera e o lago são parte integrante da paisagem natural e cultural, influenciando a vida e as tradições dos habitantes locais. Turismo e conservação. Devido à sua localização remota e ao clima severo, a cratera de EUGYGYTGYN não é um destino turístico comum. No entanto, ela atrai cientistas e pesquisadores de todo o mundo interessados em estudos climáticos e geológicos. Esforços de conservação estão focados em proteger o ambiente natural da cratera e minimizar os impactos da pesquisa científica no local. Estudos contemporâneos. Pesquisas contínuas na cratera de EUGYGYTGYN são vitais para expandir nosso entendimento sobre a história climática da Terra. Novos projetos de perfuração e análises de sedimentos estão em andamento, com o objetivo de obter registros ainda mais detalhados e compreender melhor os processos que controlam o clima do planeta. Os dados coletados na cratera têm implicações significativas para a ciência do clima, a geologia e a biologia. A cratera de EUGYGYTGYN, com seu arquivo inestimável de informações climáticas e ambientais, permanece um foco crucial para a pesquisa científica e a compreensão das mudanças climáticas globais. Cratera de Araguainha, Brasil. A cratera de Araguainha, localizada na divisa dos estados de Mato Grosso e Goiás, no Brasil, é a maior cratera de impacto da América do Sul e uma das mais importantes do mundo em termos de estudos geológicos. Esta cratera oferece uma visão única sobre os efeitos de grandes impactos de meteoritos na Terra. Formação da cratera de Araguainha. A cratera de Araguainha foi formada há aproximadamente 254 milhões de anos, durante o final do período Permiano, quando um asteroide ou cometa com um diâmetro estimado entre 2 e 4 quilômetros colidiu com a Terra. Este evento ocorreu pouco antes da extinção em massa do Permiano Triássico, embora não haja evidências diretas ligando o impacto à extinção. A energia liberada pelo impacto criou uma cratera com um diâmetro inicial de aproximadamente 40 quilômetros. Estrutura e características. A cratera atual tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro e exibe uma estrutura complexa, típica de crateras de impacto de grande escala. Ela possui um anel central elevado, conhecido como pico central, que é o resultado do rebote elástico da crosta terrestre após o impacto inicial. Este pico central é composto por rochas metamórficas e ígneas que foram levantadas a centenas de metros acima de sua posição original. Importância científica. A cratera de Araguainha é um local de grande interesse para geólogos e cientistas planetários devido à sua excelente preservação e tamanho significativo. Estudos realizados na cratera têm proporcionado insights valiosos sobre os processos de impacto e suas consequências geológicas. As pesquisas incluem análises de estruturas de choque nas rochas, como quartzo chocado e brechas de impacto, que são indicadores claros de eventos de alta energia. Além disso,
A cratera oferece uma oportunidade única para estudar a sedimentologia e a estratigrafia de rochas que datam do período Permiano. Isso ajuda os cientistas a entender melhor as condições ambientais e as mudanças que ocorreram durante esse tempo crítico na história da Terra. Significado cultural e histórico. Embora a cratera esteja situada em uma área remota, ela tem importância cultural para as comunidades locais. Algumas áreas ao redor da cratera são usadas para atividades de agricultura e pecuária. Há também um interesse crescente em promover a cratera como um destino de ecoturismo e geoturismo, o que poderia beneficiar economicamente as comunidades locais. Turismo e conservação. A cratera de Araguainha não é amplamente conhecida como um destino turístico, em parte devido à sua localização remota. No entanto, há potencial para desenvolver o turismo na área, especialmente para geoturistas e aqueles interessados em ciência e natureza. Iniciativas de conservação são importantes para proteger a integridade geológica do local e garantir que a área permaneça acessível para futuras pesquisas científicas. Estudos contemporâneos. Pesquisas na cratera de Araguainha continuam a fornecer novos dados e insights. Cientistas de diversas partes do mundo colaboram em estudos sobre a cratera, incluindo a análise de amostras de rochas e a modelagem dos efeitos do impacto. Estes estudos não só ampliam o entendimento sobre os impactos de meteoritos, mas também fornecem informações valiosas sobre a história geológica e a evolução do planeta. A cratera de Araguainha é, portanto, um tesouro geológico e científico que continua a oferecer descobertas significativas e contribuições importantes para a ciência da Terra e do espaço. Nordlinger Ries, localização Alemanha. A cratera de Nordlinger Ries é uma das mais bem preservadas e estudadas crateras de impacto na Terra, localizada na região da Suábia, na Baviera, Alemanha. Este local é de grande interesse científico, histórico e cultural, oferecendo uma rica combinação de geologia única e patrimônio histórico. Formação da cratera de Nordlinger Ries. A cratera de Nordlinger Ries foi formada há aproximadamente 14,8 milhões de anos durante o período Mioceno, quando um asteroide ou cometa com cerca de 1 quilômetro de diâmetro colidiu com a Terra. A energia do impacto criou uma cratera com um diâmetro de cerca de 24 quilômetros e uma profundidade de aproximadamente 500 metros. Estrutura e características. A cratera tem uma forma circular bem definida e é cercada por um anel elevado de detritos. A cidade de Nordlingen está situada dentro da cratera, e a área circundante exibe várias formações geológicas típicas de impactos de alta energia, incluindo cones de estilhaçamento e brechas de impacto. Importância científica. A cratera de Nordlinger Ries é um local de grande interesse científico devido à sua excelente preservação e fácil acessibilidade. Estudos realizados na área revelaram uma abundância de evidências de impacto, como a presença de suevito, uma rocha formada a partir de materiais derretidos e fragmentados durante o impacto. Uma das descobertas mais notáveis na cratera foi a presença de microdiamantes embutidos nas rochas, formados pela alta pressão do impacto. Além disso, o impacto que criou a cratera está associado à formação de uma segunda cratera, a cratera de Saint-Aignan, localizada a cerca de 40 quilômetros de distância, sugerindo um evento de impacto duplo. Significado cultural e histórico. A cidade de Nordlingen, situada dentro da cratera, é famosa por suas construções medievais feitas de suevito, incluindo a igreja de São Jorge. As pedras usadas na construção da igreja e outras edificações contêm milhões de microdiamantes, resultado do impacto que formou a cratera. A área também tem um rico patrimônio cultural, com museus dedicados à geologia e à história da cratera, como o Rieskrater Museum, que oferece exposições detalhadas sobre a formação da cratera, meteoritos e a geologia de impactos. Turismo e educação. A cratera de Nordlinger Ries é um destino turístico popular na Alemanha. O Rieskrater Museum atrai visitantes interessados em geologia e história natural, oferecendo uma variedade de exibições educacionais e interativas. Trilhas e tours guiados pela cratera e pela cidade de Nordlingen permitem que os visitantes explorem a geologia única e a história cultural da região. Estudos contemporâneos. Pesquisas contínuas na cratera de Nordlinger Ries fornecem novos insights sobre os processos de impacto e a história geológica da Terra.
Cientistas estudam as formações rochosas e os sedimentos na cratera para entender melhor os efeitos dos impactos de meteoritos e suas consequências a longo prazo. Esses estudos também têm implicações importantes para a compreensão dos impactos de meteoritos em outros corpos planetários, como a Lua e Marte. A cratera de Nordlinger Rias, com sua combinação de importância científica, cultural e turística, continua a ser um local de grande interesse e uma fonte valiosa de conhecimento sobre os impactos de meteoritos e a história da Terra. Cratera de Algon, localizada no Canadá. A cratera de Algon é uma cratera de impacto localizada na ilha de Devon, no arquipélago ártico canadense, em Nunavut, Canadá. Esta cratera é uma das mais bem preservadas crateras de impacto em uma região polar e oferece valiosas informações científicas sobre impactos e ambientes extremos. Formação da cratera de Algon. A cratera de Algon foi formada há aproximadamente 23 milhões de anos, durante o período Mioceno, quando um asteroide ou cometa com cerca de 2 km de diâmetro colidiu com a Terra. O impacto resultou em uma cratera com um diâmetro de aproximadamente 23 km. Estrutura e características. A cratera apresenta uma estrutura bem preservada devido ao clima frio e seco da região, que minimiza os efeitos da erosão. A cratera contém várias características típicas de impactos de grande escala, incluindo um anel central elevado, depósitos de brechas de impacto e cones de estilhaçamento. O centro da cratera é preenchido por sedimentos lacustres que se acumularam ao longo de milhões de anos, proporcionando um registro valioso das condições ambientais passadas. Importância científica. A cratera de Algon é um local de grande interesse científico por várias razões. Ambiente análogo a Marte. A paisagem árida e rochosa da ilha de Devon é considerada um análogo terrestre para Marte. A NASA e outras agências espaciais utilizam a cratera para testar tecnologias e realizar simulações de missões a Marte, estudando processos geológicos e biológicos em ambientes extremos. Estudos de impacto. A preservação da cratera permite estudos detalhados dos processos de impacto, incluindo a formação de estruturas de choque, deformação das rochas e a criação de brechas de impacto. Pesquisas na cratera fornecem informações valiosas sobre os efeitos de grandes impactos na superfície terrestre. Registros paleoambientais. Os sedimentos lacustres no centro da cratera contêm um registro contínuo das condições climáticas e ambientais dos últimos 23 milhões de anos. Estes registros são importantes para entender as mudanças climáticas e ambientais no Ártico ao longo do tempo. Significado cultural e histórico. A região ao redor da cratera de Algon é desabitada e não possui um significado cultural direto para as comunidades indígenas locais, devido à sua localização remota. No entanto, a cratera tem importância histórica para a ciência devido às numerosas expedições e pesquisas realizadas na área desde sua descoberta. Turismo e conservação. Devido à sua localização remota e às condições climáticas extremas, a cratera de Algon não é um destino turístico convencional. O acesso é geralmente limitado a cientistas e pesquisadores que realizam estudos no local. A conservação da área é importante para garantir que a cratera e seus registros geológicos e ambientais permaneçam intactos para futuras pesquisas. Estudos contemporâneos. Pesquisas na cratera de Algon continuam a fornecer novos insights sobre impactos de meteoritos, processos geológicos em ambientes extremos e a história climática do Ártico. Estudos recentes incluem a análise de microfósseis nos sedimentos lacustres, que ajudam a reconstruir a história biológica e climática da região. A cratera de Algon, com sua combinação única de preservação geológica e ambiente extremo, continua a ser um foco importante para a pesquisa científica, contribuindo para nossa compreensão dos impactos de meteoritos e das condições extremas, tanto na Terra quanto em outros planetas. Cratera de Lapajärvi, localizada na Finlândia. A cratera de Lapajärvi é uma cratera de impacto localizada na região da Ostrobotnia do Sul, na Finlândia. Esta cratera, agora preenchida pelo lago Lapajärvi, é uma formação geológica significativa que oferece insights valiosos sobre os impactos de meteoritos na Terra. Formação da cratera de Lapajärvi. A cratera de Lapajärvi foi formada há aproximadamente 77,85 milhões de anos, durante o período Cretáceo Superior, quando um meteorito com um diâmetro estimado de cerca de 1,5 km colidiu com a Terra.
O impacto criou uma cratera com um diâmetro original de aproximadamente 23 quilômetros. Estrutura e características. Atualmente, a cratera é preenchida pelo Lago Lapajarvi, que tem cerca de 17 quilômetros de comprimento e uma área de aproximadamente 145 quilômetros quadrados. O lago possui uma forma alongada e irregular, que é resultado da erosão e sedimentação ao longo de milhões de anos desde o impacto original. O impacto que criou a cratera gerou características típicas de eventos de alta energia, incluindo cones de estilhaçamento e brechas de impacto. A cratera também apresenta evidências de metamorfismo de choque nas rochas circundantes, que foram identificadas através de estudos geológicos detalhados. Importância científica. A cratera de Lapajarvi é um local de grande interesse para cientistas que estudam crateras de impacto e suas consequências geológicas. As principais áreas de estudo incluem: metamorfismo de choque. A análise das rochas ao redor da cratera revelou estruturas de alta pressão, como quartzo chocado, que são formadas pelo intenso calor e pressão do impacto. Evolução pós-impacto. Estudar a cratera de Lapajarvi permite entender melhor os processos de erosão e sedimentação que ocorrem após um impacto de meteorito. O lago atual e os sedimentos nele contidos fornecem um registro contínuo de mudanças ambientais e climáticas ao longo de milhões de anos. Geofísica. Investigações geofísicas, como levantamentos de gravidade e magnetismo, ajudam a mapear a estrutura subterrânea da cratera e a entender a distribuição de diferentes tipos de rochas e materiais resultantes do impacto. Significado cultural e histórico. O Lago Lapajarvi e a região ao seu redor são importantes para a comunidade local, tanto culturalmente quanto economicamente. O lago é um destino popular para atividades recreativas, como pesca, natação e navegação. Além disso, a área é conhecida por suas paisagens pitorescas e oportunidades para o ecoturismo. Turismo e conservação. O Lago Lapajarvi é um destino turístico popular na Finlândia, atraindo visitantes que procuram atividades ao ar livre e a beleza natural da região. Há várias instalações turísticas ao redor do lago, incluindo acomodações, restaurantes e áreas para camping. Esforços de conservação são importantes para proteger a qualidade ambiental do lago e preservar suas características naturais e geológicas. Estudos contemporâneos. Pesquisas contínuas na cratera de Lapajarvi focam em várias áreas, incluindo a análise de sedimentos do lago para estudar mudanças climáticas passadas e a investigação de estruturas de choque nas rochas para entender melhor os processos de impacto. Cientistas colaboram internacionalmente para realizar estudos detalhados que contribuem para o conhecimento global sobre crateras de impacto. A cratera de Lapajarvi, com sua combinação única de valor científico, importância cultural e beleza natural, continua a ser um local de interesse significativo, tanto para a pesquisa geológica quanto para o turismo e a recreação. A cratera de Chicxulub, localização México. A cratera de Chicxulub é uma das mais famosas e importantes crateras de impacto na Terra, localizada na península de Yucatán, no México. Esta cratera está associada a um dos eventos mais significativos da história geológica do planeta, o evento de extinção em massa que levou ao fim dos dinossauros. Formação da cratera de Chicxulub. A cratera de Chicxulub foi formada há aproximadamente 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, quando um asteroide ou cometa com cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra. O impacto liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, criando uma cratera com cerca de 150 quilômetros de diâmetro e uma profundidade inicial de várias dezenas de quilômetros. Estrutura e características. A cratera de Chicxulub possui uma estrutura complexa típica de grandes impactos, incluindo um anel de pico central e várias camadas de rochas impactadas e derretidas. Grande parte da cratera está enterrada sob sedimentos e não é visível na superfície, mas sua presença foi confirmada por levantamentos geofísicos, perfurações e análises de amostras de rochas. Importância científica. A cratera de Chicxulub é de imensa importância científica por várias razões. Extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno. O impacto que criou a cratera de Chicxulub é amplamente aceito como a principal causa da extinção em massa que ocorreu há 66 milhões de anos, eliminando cerca de 75% das espécies da Terra, incluindo todos os dinossauros não aviários.
Este evento marcou o fim do período Cretáceo e o início do Paleógeno. Evidências geológicas. Estudos de rochas e sedimentos associados ao impacto revelaram a presença de quartzo chocado, esférulas de vidro e uma camada rica em irídio, um elemento raro na crosta terrestre, mas comum em asteroides. Essas evidências foram fundamentais para confirmar a teoria do impacto. Mudanças climáticas e ambientais. O impacto de Chicxulub teria causado incêndios florestais generalizados, um inverno de impacto devido à poeira e fuligem na atmosfera, e um aquecimento global subsequente. Estudos da cratera ajudam a entender melhor essas mudanças climáticas abruptas e seus efeitos nos ecossistemas. Significado cultural e histórico. A região ao redor da cratera de Chicxulub tem importância cultural e histórica, especialmente para as comunidades maias que habitam a área há milhares de anos. O nome Chicxulub é derivado de uma vila local e significa rabo do diabo em maia, refletindo as tradições e mitos da região. Turismo e educação. A cratera de Chicxulub é um destino de interesse para turistas e educadores. Embora a cratera em si não seja visível na superfície, há museus e centros de visitantes, como o Museu del Meteorito em Progreso, Yucatán, que oferecem exposições interativas sobre o impacto, a extinção dos dinossauros e a geologia da cratera. Estudos contemporâneos. Pesquisas na cratera de Chicxulub continuam a fornecer novos insights sobre os impactos de meteoritos e suas consequências. Expedições científicas, como a Expedição 364 do Programa Internacional de Descoberta dos Oceanos, IODP, realizaram perfurações na cratera para coletar amostras de rochas profundas, oferecendo uma visão detalhada dos processos de impacto e recuperação pós-impacto. Os estudos da cratera de Chicxulub não apenas ajudam a entender eventos passados de extinção em massa, mas também fornecem informações importantes para avaliar os riscos de futuros impactos de asteroides e desenvolver estratégias de mitigação. A cratera de Chicxulub, com sua importância científica, histórica e educacional, continua a ser um foco crucial para a pesquisa e a compreensão dos impactos de meteoritos e suas vastas consequências para a vida na Terra. No ano de 1908, um meteorito penetrou na atmosfera da Terra, mas em vez de atingir o solo, detonou no ar. Este evento extraordinário ocorreu perto do rio Podcamenaia Tunguska e resultou em uma devastação generalizada. Embora nenhuma cratera visível tenha se formado, a explosão causou o achatamento de aproximadamente 80 milhões de árvores, afetando uma vasta área florestal que abrange 2.150 km². Fontes notáveis que fornecem informações sobre este incidente incluem a NASA, o Serviço Nacional de Parques, Smithsonian Magazine, Geoparquias e Arfsky. Queridos exploradores do desconhecido, chegamos ao fim de mais uma incrível jornada através do fascinante mundo das crateras de impacto. Esperamos que tenham gostado de aprender sobre esses locais extraordinários e sua importância científica e histórica. Este vídeo foi especialmente desafiador de criar, exigindo muita pesquisa e dedicação para trazer conteúdo de qualidade para vocês. A cada novo episódio, nos esforçamos para explorar e desbravar os mistérios do nosso planeta e do universo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda imensamente a alcançar mais pessoas interessadas em ciência e exploração. E, é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você estará nos apoiando a continuar com esse trabalho incrível e a trazer ainda mais conteúdo de qualidade. Juntos, podemos continuar desbravando o desconhecido e descobrindo as maravilhas do universo. Obrigado por assistir e até a próxima aventura. Inscreva-se agora. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Fui. Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a fresta. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Os sussurros do vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho.
Do plano ao além, em cada direção, deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade insaciável, o desconhecido é vasto, juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.